Obrigado à organização, obrigado à galera aí do GIP, Ana, André, Cris, Elisa, pelo convite. Muita gente de quem eu gosto e quem eu admiro já esteve aqui no GIP, então, para mim, acaba sendo uma alegria poder fazer parte desse evento. Quero agradecer também, aproveitar, vou falar aqui sobre SBN nas periferias, como política pública, e também como uma abordagem. Então, quero agradecer aqui a equipe da Secretaria Nacional de Periferias que trabalha no desenvolvimento dessa política pública, dessa abordagem, meus superiores, Leonardo Varalo, Rodolfo Moura, Guilherme Simões, e também meus pares, por ordem de entrada na coordenação do SPN, Jordana, Cícero, Malu, Maria Fernanda, Maria Elisa, Raquel, obrigado por estarem junto no desenvolvimento dessa política pública e dessa abordagem. Eu trabalho com manejo de águas pluviais já tem um tempo, trabalho no campo do manejo de águas pluviais e nos riscos hidrológicos, campos em que sou especialista. Trabalho como servidor público desde 2010, trabalhava na Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental até 2023, quando recebi o convite para trabalhar na Secretaria Nacional de Periferias. Eu estou relativamente acostumado a falar sobre o que eu trabalho. Enquanto eu trabalhava na SNSA, eu era relativamente bastante convidado para falar, mais especificamente sobre o PAC de drenagem. E os números do PAC de drenagem, em geral, não são bons. Tem muita obra, demora para contratar, contrata demora para iniciar, inicia, as obras têm ritmo muito lento, muita paralisação, demora para concluir. Era difícil para mim ser convidado para falar do PAC de drenagem e só falar de números, só mostrar números. É porque eram ruins. Então, eu costumava fazer um exercício de contextualizar os números. Uma contextualização de longo prazo. Né? Geralmente eu começava dizendo: o Brasil faz drenagem tem muito tempo, faz desde o Império, teve um órgão que, desde a criação, cresceu muito, o DNOS, teve um presidente, o Collor, que acabou com o órgão em uma canetada, e desde então o Brasil vem tentando fazer drenagem em um momento de reestruturação do setor. Era esse o contexto da apresentação. E, enfim, eu acabei desenvolvendo uma periodização, uma forma de entender o setor de drenagem, de riscos hidrológicos, e que eu decidi hoje aproveitar esse convite para trazer as reflexões, para a gente pensar junto, para além, para mim, né, para além das muitas tarefas práticas e demandas burocráticas que eu atendo o tempo todo, eu gosto de estudar o setor, pensar o que estou fazendo, em que contexto que estou fazendo. Então, decidi aproveitar o convite e trazer as reflexões que eu gosto de fazer aqui para o grupo. Então, a primeira parte da apresentação vai ser sobre o longo prazo, né? O desenvolvimento de longo prazo do setor de drenagem, de riscos hidrológicos. No segundo momento, eu vou tratar mais especificamente da SBN das periferias, o que estamos fazendo da SLP, o que a gente já fez, o que a gente vem fazendo para desenvolvimento da política pública e da abordagem. E espero abrir um terceiro momento aqui de bate-papo, de especulações sobre qual vai ser o futuro desta política pública, desta abordagem, um momento que eu espero dividir com quem estiver participando
a quem, desde já, eu agradeço aí pela participação. Então, começando aqui pelas digressões, eu uso esta periodização. Não vou ler os períodos, vou tentar rapidamente aqui entrar um a um, e não com um objetivo historiográfico, eu não sou, nem quero ser historiador, com o objetivo de tentar demonstrar como as políticas públicas, as intervenções, o que se tem num determinado período, tem total conexão com as características desse período, com o contexto. Então, eu me propus aqui uma divisão, tentar, para cada período, apresentar o que tem de principal, assim, a dimensão internacional, a dimensão política, a dimensão econômica, e trazer um caso emblemático, ou de obra, ou de política pública, de cada período. Então, começando por onde eu começava, para dizer que no Brasil a gente tem drenagem desde o Império, começo pelo período que vai da vinda da corte até a República. Período de hegemonia da Inglaterra, de primeira Revolução Industrial em curso, em um momento em que o Brasil tem o império na dimensão política, na dimensão econômica, o modelo primário exportador, centrado em exportação de cana-de-açúcar, e, em segundo momento, mais de café, economia muito dependente de mão de obra escravizada, com obras de infraestrutura acontecendo, muito financiadas pelo capital inglês, para exportação, né, rodovias, portos, e também obras de infraestrutura, tipo abastecimento de água, esgotamento sanitário, nos centros urbanos. Né? Então, centros urbanos de um país agrário, ainda muito agrário. E trago como caso emblemático do período as obras do Canal do Mangue. E agora, entendendo a relação do caso emblemático com o contexto. Assim que a corte de Portugal vem para o Brasil, se instala na região da Quinta da Boa Vista, onde hoje a gente tem o Museu Nacional, e logo após se instalar, tem uma grande enchente, envolvendo ali o Canal do Mangue, danifica as carruagens imperiais, né? Dom João VI, então, encomenda a elaboração de um estudo. O estudo vai para a gaveta por muito tempo, e as obras são executadas só lá na frente, entre 1857 e 1867, pelo Barão de Mauá. Pelo tempo que duraram as obras, pode parecer obra de PAC, mas não, era PPP, uma parceria do Barão de Mauá com o Império. O Barão de Mauá iniciou como um comerciante, mas a partir do momento em que o Brasil eleva as taxas de importação e proíbe o tráfico de escravizados, o Barão de Mauá muito inteligentemente migra de comerciante, muda de comerciante para industrial e banqueiro, e propõe ao imperador fazer as obras do Canal do Mangue em troca da concessão da iluminação a gás do terreno e da concessão da iluminação a gás do Rio de Janeiro, que, anacronicamente, que eu estou chamando de uma PPP. Assim que surge a obra emblemática deste período, muito conectada com o contexto. O segundo momento, chamado do momento das comissões de saneamento, vai da proclamação da República até a criação do primeiro órgão nacional, federal, específico sobre drenagem, a Diretoria de Saneamento da Baixada Fluminense. Vargas transforma, que era uma comissão, a Comissão Federal de Saneamento da Baixada Fluminense, em Diretoria de Saneamento da Baixada Fluminense,
um órgão vinculado ao Ministério, então, o Ministério da Aviação e Obras Públicas, e o Brasil, então, passa a ter um primeiro órgão, uma primeira estrutura definitiva para lidar com drenagem. Temos aí um momento, um contexto internacional de transição da hegemonia da Inglaterra para a hegemonia dos Estados Unidos, crise econômica de 29, Primeira Grande Guerra, Segunda Revolução Industrial. Na dimensão política, o Brasil atravessa toda a República, a Primeira República, período envolve aí também o mandato constitucional de Vargas, o primeiro. Envolve uma transição de um modelo primário exportador para um modelo econômico mais centrado no mercado interno, onde o mercado interno tem um dinamismo maior, muito relacionado com o aumento da urbanização e também imigrações e aumento do trabalho assalariado. Como caso emblemático, eu trago justamente as obras promovidas a partir da comissão e da diretoria de saneamento da Baixada Fluminense. Com a República, o que hoje a gente no Brasil chama de Estado, ganham grande autonomia, ganham capacidade de tributação, capacidade de endividamento, e os estados investem muito em infraestrutura, investem inclusive em obras de drenagem. Neste período, são famosas no setor as comissões que tiveram a participação do engenheiro Saturnino de Brito. O professor Nildo, os colegas têm um trabalho que estudam todas as cidades, que o Saturnino de Brito atuou, foram muitas. E uma característica das comissões era que montava a comissão, começava o trabalho, terminava o trabalho e terminava a comissão. Motivo pelo qual Saturnino de Brito trabalhou em um monte. As comissões eram temporárias. É a primeira vez que o Brasil tem uma estrutura definitiva, tem quando Vargas transforma uma das comissões, que era chefiada pelo engenheiro Hildebrando de Araújo Góes, em diretoria de saneamento. E essa diretoria vai ser o embrião do DNOS, no qual o Hildebrando de Araújo Góes vai ser o primeiro diretor. Sobre a obra emblemática do momento, as obras na Baixada Fluminense, tem um vídeo no YouTube bem bacana, que eu vou, se der, sei que vai estar gravado, pelo menos os eventos do GIP costumam ser gravados e disponibilizados, se der para compartilhar o link, eu compartilho com a organização e a organização coloca, se der, junto com a apresentação, que vai, com a gravação da apresentação. Um terceiro momento, o momento do DNOS, não o final do DNOS, vai dar transformação da comissão, diretoria, até uma segunda grande estruturação do DNOS. Esse segundo momento envolve já uma Segunda Guerra, envolve uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética pela hegemonia, muito de colonização do rádio, que o Brasil termina o mandato constitucional de Vargas, entra no Estado Novo, e, com o fim do Estado Novo, tem início aí mais uma república. Momento de grande crescimento da participação do Estado na economia, governo Vargas bastante marcado pela criação de empresas como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, governo JK marcado pelo plano de metas, momento em que o Estado atua como indutor da economia. Momento que o Brasil cresce muito em termos de PIB e tem também problemas com inflação. Como caso emblemático do período aqui, eu trago as obras que foram realizadas pelo DNOS
na gestão do engenheiro Camilo de Menezes. Nesse momento, o Brasil cresce muito economicamente, mas também em termos de urbanização. O país vai transitando de um país agrário para um país urbano, e a atuação do DNS acompanha essa transição, demonstrando aqui a conexão entre o setor e um contexto mais geral. Então, as enchentes de 1940 em Juiz de Fora, 1941 em Porto Alegre, já foram enchentes urbanas, foram ocasiões em que o DNS atuou em Juiz de Fora com estudos e obras. No caso de Porto Alegre, no período aqui só tem o estudo, no momento em que, após o fim do Estado Novo, já sobre o novo regime democrático, o poder volta a ser descentralizado, estava totalmente centralizado no Estado Novo, e já são realizadas obras pelo DNS em regime de cooperação com estados e com prefeituras, como a barragem de Santa Lúcia, em Belo Horizonte, e como diversas obras urbanas realizadas pelo DNS no período. Quarto momento, ainda o DNS vai dar segunda reestruturação, o DNS passa a ser uma autarquia, inclusive com a atribuição de gerir o Fundo Nacional de Obras de Saneamento, até a extinção do órgão no governo Collor. Envolve, o período tem início ainda com uma disputa pela hegemonia dos Estados Unidos e União Soviética, mas vem a queda do Muro de Berlim e a gente entra no momento de hegemonia americana. O Brasil inicia esse momento ainda com o Estado com grande participação na economia, com atuação estatal em empresas públicas, com atuação também envolvendo a realização de grandes obras, como a Ponte Niterói, a Hidrelétrica de Itaipu, momento também de grande participação do Estado usando de planejamento. O Estado usa muito instrumentos de planejamento para pensar e exercer a indução da economia. Então, o momento que o Brasil também cresce muito em termos de PIB e termina o período com um problema gigantesco de hiperinflação. Para esse período, eu trago como obra emblemática as grandes obras, como a Ponte Niterói, a Hidrelétrica de Itaipu, foram realizadas no período, só que pelo DNS, no caso. Em geral, envolve grandes barragens em a montante de Recife, grandes barragens do Vale do Itajaí. Também, desse período, a gente tem a construção do Muro da Mauá, todo o dique de Porto Alegre. As obras são realizadas nesse período, um período marcado por grandes obras, mas também por uma hiperfiberização que se dá, sobretudo, ali a partir dos anos 90. A gente chega no momento atual, que no início não tem sentido aí para o Brasil continuar com planos de desenvolvimento. O Brasil tem um conjunto aí de planos de estabilização, muitos não funcionam, até que o plano real, enfim, funciona e o Brasil resolve o problema da hiperinflação, momento que vai da extinção do DNS até não sei quanto, esse momento, essa parte da discussão que a gente pode fazer junto, não sei se esse momento já acabou, já estamos no novo, ou se não acabou, quando vai acabar.
mas os momentos, os períodos, têm início e fim. Historicamente, dá para ter essa conclusão. Então, estamos no momento aí ainda de hegemonia americana, mais ou menos contestada, a discussão que a gente pode fazer. É um momento aí também marcado pela crise de 2008, pela popularização da internet, que o Brasil segue no campo político dentro do regime democrático, com governos mais em que com menos participação do Estado, mais liberais, ou com maior participação do Estado, menos liberais se sucedendo, né, que acaba, em resumo, assim, né, momentos de maior privatização, como privatização da Vale, governo do Fernando Henrique, momentos alternados com momentos mais ligados aos governos do PT, em que momentos de PAC, PAC 1, PAC 2, agora novo PAC, alternado com o governo LT, Bolsonaro, também de forte privatização. Como programa, tem lições emblemáticas do período, eu trago obras aqui do PAC, PAC 1, PAC 2, agora temos o novo PAC também, momento marcado por grandes tragédias, a erosão serrana, do Rio de Janeiro, por exemplo, mais recentemente, a tragédia do Rio Grande do Sul, momento em que conceitos que com certeza são caros para esse grupo, né, como de técnicas alternativas ou técnicas compensatórias, evento urbano de baixo impacto, projeto urbano acessível à água, sistema de drenagem sustentável, sistema de drenagem urbana sustentável, são, de certa forma, introduzidos no Brasil. O professor Nilo, da UFMG, o professor Márcio Batista tem grande contribuição com essa introdução. A SDN, as SDNs que a gente discute hoje podem ser entendidas como um grande guarda-chuva que abarca esses conceitos, momento também caracterizado mais recentemente pela publicação da norma de drenagem pela Agência Nacional de Águas. Enfim, será a primeira parte da apresentação voltada a um compartilhamento de reflexões sobre o que a gente teve no longo prazo, desde que se trabalha com drenagem e risco hidrológico no Brasil. Dentro de uma visão bem particular, que eu desenvolvi pelos motivos que eu já expus, pensando nos momentos em que eu era convidado a fazer falas, primeiro sobre o Parque de Drenagem e agora, mais recentemente, sobre a política pública de SEBN nas periferias, que eu gostaria, na segunda parte, de também apresentar. Não tem como, sempre que eu falo sobre a SEBN nas periferias, eu começo falando do início do terceiro governo do presidente Lula, dada a decisão de recriar o Ministério das Cidades e, dessa vez, com inovação, a criação da Secretaria Nacional de Periferias, na qual eu trabalho. A SNP tem dois departamentos, um que lida, sobretudo, com as políticas de urbanização de favela, regularização fundiária, o departamento no qual eu trabalho, de mitigação e prevenção de risco. Esse departamento nasceu com competência para trabalhar com obras de contenção de costas e de macro e microdrenagem, e com um comando bastante especial, o de trabalhar priorizando a aplicação de SBNs. Para lidar com esse comando, a SNP tomou a decisão de criar uma política pública nova, a SBN nas periferias. E, a partir do momento que a SNP decide criar uma política pública nova, traz para si dois problemas. O do dinheiro, tem uma política pública para ser efetiva, tem que ter dinheiro,
e o de como gastar o dinheiro, que não basta o dinheiro. O dinheiro tem que definir as regras, as diretrizes sobre, né, como aplicar bem esse dinheiro. Para resolver o problema do dinheiro, a SNP aproveitou a criação do programa Periferia Viva para criar uma nova ação orçamentária, incluída no PPA 2024-27. Deu tudo certo, e então hoje a política pública tem associada uma ação orçamentária. Para resolver o problema de como gastar o dinheiro, a SNP aproveitou uma parceria que a SNP, que o Ministério da Cidade tem com a agência de cooperação alemã, contratou uma empresa de consultoria aqui, a Guajava, e junto com a contratação da empresa, montou também um grupo de trabalho para acompanhar e desenvolver junto com a gente reflexões sobre, tudo bem, e agora? Né? Como que vai funcionar a política pública? Participou gente muita gente ligada a movimentos sociais, organizações periféricas, gente da academia, gente do poder público também. E a gente levou, eu, em especial, por conta dos trabalhos já com o PAC, por conta da cultura institucional em que eu estava envolvido, a gente levou para a discussão, para abrir as discussões, um modelo que era um modelo PAC, com governos subnacionais, estado, prefeitura, desenvolvendo projetos de acordo com regras que são estabelecidas em um manual. O Ministério, no caso da cidade, recebe os projetos, uma equipe analisa, faz uma seleção, os que são selecionados assinam um contrato com a Caixa, que atua como mandatário da União, a Caixa analisa os projetos, aprova. Uma vez aprovados, os projetos são licitados pelos governos subnacionais, prefeituras, governos estaduais, e, em geral, são empreiteiras que ganham as licitações e executam as obras. Quando o grupo, né, que a gente montou, o GTA, recebeu essa proposta, o grupo não topou. Era como se a gente estivesse levando para discussão o manual. Não, a gente não quer discutir só o manual, não faz sentido. A gente quer discutir o modelo inteiro. E a gente topou discutir o modelo inteiro. E, em meio a discussões, a gente recebeu muitas demandas, fortes demandas, por inovações. O grupo nos disse, sim, legal, priorizar a estrutura verde e azul, sim, muito legal, admitir as mudanças climáticas, mas não basta. A política pública tem que induzir um maior protagonismo periférico e tem que ser capaz de gerar emprego e renda para dentro das comunidades. Em grande resumo, foram estas as demandas que a gente recebeu e trabalhou para atender. A gente conta, de forma menos resumida, esse primeiro momento de avanço na criação da SBN nas periferias, e uma publicação. Quem quiser acessar, pode acessar pelo QR Code que está na tela. Vou abordar também, ainda nessa parte sobre a SBN nas periferias, as principais ações que a gente já desenvolveu e que vem desenvolvendo. E começar pelo que a gente chama de estudos de viabilidade. Mais uma vez, a gente aproveitou a parceria com a GIZ, contratou uma nova empresa de consultoria, a VB Arquitetura, apoiada pelo Grupo Fresta, que nos ajudaram a pensar questões muito ligadas aos quadrantes superiores, ou da parte de cima das demandas. Tudo bem, quais são os efeitos da SBN, como dimensionar, como representar, como orçar, como estimar custos, foram problemas, questões mais técnicas que a gente abordou com os estudos de viabilidade. Então, foram dois, um no Sol Nascente,
mais voltado para o que a gente chamou de eixo hidrológico, e um no sítio Joaninha, Sol Nascente em Brasília, DF, sítio Joaninha em Diadema, São Paulo. O segundo estudo, o sítio Joaninha, é mais voltado para o que a gente chama de eixo geológico geotécnico. Dos estudos que foram desenvolvidos, a gente teve grandes ganhos, ganhos teóricos, ganhos conceituais, e um dos ganhos, talvez o maior dos estudos, eu penso ser a tríade, que a gente chama de tríade, ou metodologia, componente, arranjo, sistema, em que, no meio, entre um componente isolado, né, por exemplo, o jardim de chuva da, da FCTH, que estava na capa do evento de hoje, entre um componente e uma bacia repleta de SBNs, a gente entende que tem no meio, pode ter no meio, o que a gente chamou de arranjo SBN, que são componentes interconectados entre si, ou por infraestrutura cinza, ou por infraestrutura verde, que, uma vez conectados, trazem um ganho ecossistêmico maior do que seria o ganho se esses componentes estivessem isolados. A gente usou esse conceito para pensar arranjos SDN no Sol Nascente e no sítio Joaninha. Então, tem na tela aí exemplos do que a gente pensou como componente, como arranjo, e o que poderia ser um sistema se os diversos arranjos fossem sistematicamente explorados. Se diversos arranjos fossem sistematicamente explorados dentro de uma bacia geográfica, como, por exemplo, aí a do trecho 2 do Sol Nascente. Que o resultado para o sítio Joaninha já mais voltava aqui para o eixo geológico geotécnico. A gente aqui entendeu que a representação aqui, em forma de corte, funciona melhor, mas também funciona o conceito, e que também funciona o conceito de arranjo SBN para esse tipo de ritmo. Teve também, como parte do estudo, o desenvolvimento de um caderno de componente, em que diversos componentes SBN, por exemplo, a biovaleta, foram estudados, foram apresentadas formas de representar uma biovaleta, quantitativos, materiais que são demandados para a realização de uma biovaleta, colocação em formato SINAP, formato de preço público, dos materiais e quantitativos demandados para a construção da componente, enfim, diversas componentes foram estudadas, as componentes que foram usadas foram estudadas, e com esse estudo deu para se chegar em valores aproximados, ordens de grandeza de execução de arranjos, e também, pelo menos, uma ordem de grandeza, e se o sistema todo fosse implementado. Então, a gente aprendeu muito tecnicamente com os estudos de viabilidade. Recentemente, a Jordana, junto com a Anitta e a Carol, da BD e do Grupo Festa, apresentaram de forma mais detalhada os resultados do estudo de viabilidade na Bienal de Arquitetura de São Paulo. Para os quadrantes de baixo das demandas, a gente partiu para uma nova estratégia que envolve a realização do que a gente chama de projetos de pesquisa, ensino e extensão. Quis abordar questões tipo como envolver a população e se a própria população construir e manter as SBN. Dá para ser assim? Como fazer isso? Então, a gente fez parceria com 5 universidades, com combinados muito simples, do tipo,
elabore ali, a partir de um projeto participativo, uma SBN protótipo, que vai ser implementada, desenvolvam o material técnico, o material didático, né, de como fazer, realizem as SBNs, construam as SBNs por meio de oficina técnico-humanitária, por meio de processo participativo, de aprender a fazer fazendo, metendo a mão na massa, com a população das periferias, e, após construídas, sigam com o tempo, mantendo e monitorando de forma supervisionada a DCBN. Os resultados dos projetos de pesquisa e extensão muitos já estão com bons resultados, os projetos já estão sendo desenvolvidos desde o início de 2025, mais ou menos. Então, e nos ajudaram a pensar mais conceitos muito bacanas, do tipo ação tática de adaptação às mudanças climáticas, são ações que podem ser feitas ainda durante o processo de planejamento, como forma de engajar a comunidade. Tem uma reportagem muito bacana sobre o processo em Ilhéus, Alto do Coqueiro, coordenado pelo professor Joel. Coloquei aqui uma foto de uma reportagem, mas posso colocar a reportagem inteira, ou tentar achar um link e pedir para a organização do GIB botar na descrição do vídeo a reportagem completa. Desenvolvemos o conceito ou combinamos o desenvolvimento de SBNs protótipos e tivemos avanços. Por exemplo, aqui a bacia de evapotranspiração, proposta pela professora Miriam, pela professora Catiúcia, da UFPA, do bairro da Terra Firme, em Belém. O protótipo desenvolvido de retaludamento, desenvolvido pelo professor Joel, e desenvolvemos, acredito que o principal, desenvolvemos o conceito de oficinas de SBN. Aprender a fazer fazendo, metendo a mão na massa com a população local, remunerada por meio de bolsas. Todos os projetos de ensino, pesquisa e extensão envolveram remuneração da população local, e entendemos que funcionou muito. E juntando tudo, a gente, igual podem acessar, eu não sei se dá para acessar, a Bienal de Arquitetura, para uma apresentação mais completa sobre o estudo de viabilidade, para uma apresentação mais completa dos projetos de pesquisa, ensino e extensão. Recentemente, a gente promoveu, junto com a ONU Habitat, a gente aproveitou o Circuito Urbano 2025 para promover um evento em qual o professor Joel, a professora Alice e a professora Miriam apresentaram os resultados até agora dos projetos de pesquisa, ensino e extensão. Então, quem quiser acessar, também vou seguir o padrão, tentar, a organização do evento, disponibilizar o link. O evento, pelo que eu vi, já está disponível no YouTube também. Bom, por fim, eu entendo que a gente juntou tudo, juntamos os aprendizados do estudo de viabilidade com os aprendizados dos projetos de pesquisa, ensino e extensão, e demos um salto quando a gente promoveu o edital Periferias Verdes Resilientes. A gente usou o conceito de arranjo e o conceito de oficina de maneira muito forte nesse edital, voltado para organizações da sociedade civil. Tivemos como objetivos estimular o desenvolvimento de tecnologia da SBN, mas também fomentar metodologias participativas de planejamento, fomentar metodologias de capacitação prática de construção e manutenção da SBN, fomentar o protagonismo da população periférica, gerar dados, contribuir para o amadurecimento técnico e teórico-metodológico da política pública e fortalecer as organizações da sociedade civil. A gente optou por usar termo de fomento para receber propostas bastante abertas de planejamento participativo e de realização de oficina. A gente não disse para as organizações da sociedade civil, queremos propostas assim. Não, tragam propostas. Estabelecemos 2 metas obrigatórias
e iniciamos um processo em parceria com a MMA, com o Clima, foram 2 editais que a gente chama de gêmeos, né, com o mesmo objeto, mas geridos por recursos separados. Fizemos um monte de reuniões, webinários, criamos um e-mail para receber dúvidas, compartilhamos o resultado, publicizando todas as perguntas e respostas que chegaram. Umas a gente levou para a Conju para nos ajudar quando eram questões envolvendo aspectos jurídicos. A gente contou com o apoio da consultoria jurídica do Ministério das Cidades e inserimos também o edital dentro do programa Cidades Verdes Resilientes. Então, a gente agora trabalha não só com o Periferia Viva, mas também com o Cidades Verdes Resilientes. Aqui estão as 2 metas obrigatórias que a gente colocou para as propostas. Então, uma de planejamento participativo e uma de realização de oficina, onde a gente aproveitou os conceitos que deram certo e que foram desenvolvidos nas ações anteriores. Entrando já nos números do edital, 125 propostas começaram a ser preenchidas no sistema TransfereGov, para o processo ser concluído, tem que enviar para análise. Das que enviaram para análise foram 91, nem todas foram habilitadas, porque a gente colocou um conjunto lá de regra básica, o valor tem que estar dentro de um determinado limite, o prazo tem que estar dentro de um determinado limite, tem que ter regra obrigatória. Enfim, das 91, 63 atenderam os critérios obrigatórios e das 63, 7 foram selecionadas para contratar, celebrar termo de fomento com o Ministério da Cidade. As 7 selecionadas somam um montante de 15 milhões de reais e as 63 que foram habilitadas somam 143 milhões. Então, a gente saiu bastante satisfeito do resultado desse edital. A gente entende que gostaria de ter atendido mais, mas dado que a gente só pode atender com 15 milhões, a gente entende como positivo a demanda, né? Demonstra assim, que o setor quer esse tipo de política pública, né? E está preparado, né? Porque a gente recebeu propostas muito positivas, muito bacanas. A gente teve muita dificuldade em selecionar, porque as propostas, de certa forma, até nos surpreenderam de tão bacanas que vieram. Então, agora a gente está nessa fase, estamos entrando em contato com as organizações da sociedade civil vencedoras, fazendo aí todo o trabalho de ajuste de plano de trabalho, pensando aí numa celebração, né, assinatura de contratos dos termos de fomento no final desse mês. Tem lá mais detalhes aqui sobre os valores das propostas, das organizações da sociedade civil selecionadas, os municípios em que as organizações vão atuar. A gente vinculou, a SNP vinculou esse processo ao Periferia Viva, as macroáreas que já vão receber a política pública de urbanização de favela. Tem um conjunto de políticas públicas que entram junto com a urbanização de favelas, de diversos ministérios, políticas públicas de educação, por exemplo, tem como botar um ensino integral dentro de uma escola da macroárea, ou políticas públicas de saúde, tem como botar um equipamento de saúde, uma UBS, políticas de cultura, enfim, diversas políticas públicas são vinculadas às macroáreas, à urbanização de favelas, e a SBN nas periferias entrou como mais uma. Enfim, terminando aqui a apresentação, eu já entrei, né, iniciei um processo aí que eu chamei de reflexões aí de longo prazo, apresentei uma periodização, apresentei a política pública em si, e agora termino, né, então, convidando quem, quem, quem segue participando desse evento a fazer junto as reflexões que quiserem,
Então, primeiro, de forma breve, colocar o que eu entendo da SBN das periferias como abordagem. Essa abordagem tem sentido para bacias pequenas, pequenas bacias e subbacias urbanas, e contrasto a abordagem com a abordagem do saneamento básico e da gestão de riscos e desastres a partir do tempo de retorno, para o qual cada abordagem se dedica. Então, pensando no manejo de águas pluviais, por exemplo, saneamento básico. Quem trabalha com projeto sabe, os projetos são dimensionados com um tempo de retorno. Essa é uma característica da abordagem do manejo de águas pluviais. Mas e se o evento vem acima do tempo de retorno? O evento que vem acima de retorno, do tempo de retorno, a gente tem a abordagem da gestão de risco e de desastres, em que, para eventos superiores ao tempo de retorno, essa abordagem entra. Eu entendo, e a gente vem construindo em equipe esse entendimento, de que a abordagem das periferias, ela entra entre as duas abordagens, assim, não complementa as duas abordagens, né? A SBN das periferias, ainda mais da forma como a gente vem tratando pelo conceito de adaptação inclusiva, então, com protagonismo periférico, né? Levando em conta não só carência, mas também potencialidade das periferias, né? Dentro do entendimento de que as periferias, dada a ausência do Estado, já resolvem os próprios problemas tem muito tempo, inclusive na forma de SBN. Então, pensando as periferias, não só como espaços de carência, mas também de potencialidades, e que demandam maior protagonismo e geração de emprego e renda para dentro das comunidades, o que a gente entende como características de uma abordagem de adaptação inclusiva, dado os limites da abordagem, comparativamente à abordagem do saneamento básico, a SBN das periferias, o que a gente vem entendendo e os estudos vêm demonstrando, dificilmente a gente vai, só com a SBN nas periferias, compatibilizar o risco com um tempo de retorno. Ainda mais se for um tempo de retorno de literatura, né? Tipo, 10 anos para micro, 50 anos para macro. Não vão ser as SBNs que vão fazer essa compatibilização. As SBNs vão até um determinado limite, e para além desse limite, a gente tem desenvolvido uma segunda política pública, que são os planos comunitários de redução de risco e adaptação climática, em que são estudados, protocolos, estudados e combinados com a população, protocolos do tipo, tudo bem, se vem um evento para além do que o sistema aguenta, o que a gente faz? Né? Quem vai na casa de quem? Que rua a gente evita? Por onde a gente vai? Para onde a gente vai? O que carrega? O que deixa para trás? São protocolos de emergência, de autocuidado, que são, de uma forma também técnico-comunitária, desenvolvidos junto com a população. Então, são políticas públicas, a SBN nas periferias e os planos comunitários de redução de risco e adaptação climática são políticas públicas que se complementam dentro de uma mesma abordagem, a abordagem das periferias, que complementa as abordagens do saneamento básico e da gestão de risco. Então, o exercício, para terminar, que eu tento fazer e que eu agora compartilho, tem sido o exercício de pensar o que vai ser dessa abordagem em um próximo período. Né? Um período, não sei se já começou, se vai começar, mas que muitos estudos e muitos teóricos hoje se dedicam a pensar, né? Pensar o que vai ser um contexto internacional, contexto de disputa entre Estados Unidos e China por uma hegemonia,
no contexto em que o Brasil vem tentando conciliar as agendas de redução de desigualdade com a agenda da crise climática, pelo menos tem sido esse o discurso do governo brasileiro para fora, o discurso do governo do Brasil para o mundo, né, de entender, como diz o Guilherme Simões, a agenda de desigualdade não como uma agenda do passado, nem a agenda da crise climática como uma agenda do futuro. São ambas agendas do presente. No contexto, talvez, de crise política, de crise da democracia representativa, de crise econômica, o que pelo menos nos coloca em dúvida se estamos ou não no momento de crise econômica, enfim, refletir, o que eu tento fazer, o que vai ser da SBN nas periferias como política pública e como abordagem dentro desse contexto. Eu queria encerrar, então, trazendo para o grupo, para os participantes, essa reflexão. Obrigado. Luiz, obrigada aí pela sua apresentação, né? Obrigado a todos aí que ficaram aí, presenciaram aí, né?